Fala, rapaziada do meu canal, trazendo a mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como dominar o ambiente, na comunicação. Como dominar o ambiente na comunicação. Eu acho que eu já trouxe um vídeo desses pra vocês. Dessa vez decidi trazer de novo, né? Com algumas fórmulas diferentes, algumas ideias diferentes, comentando de uma forma diferente pra vocês. Então se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante, busca 200 inscritos nesse canal. Vale lembrar que, se você tem interesse em outros temas como filosofia, economia, geopolítica, política, minhas filosofias pessoais, recomendo dar uma olhada na aba playlist. Às vezes esse conteúdo não te agrega tanto, mas tem outro conteúdo que vai te agregar mais. Vamos pro vídeo de hoje, que é, como dominar o ambiente com truques. Bom, eu sei de alguns truques que eu quero passar para vocês, de como dominar o ambiente usando truques e etc. Mas a gente tem que entender algumas coisas antes de eu transmitir esses truques para vocês para fazer um certo sentido. A gente tem que entender que a comunicação desde sempre, ela não é só verbal. Claro que a comunicação ela é muito verbalizada no mundo moderno, que é o que você fala, mas ela não é só verbal. A comunicação ela tem vários pontos de gamas e todos eles são importantes, um complementa o outro, não existe um mais importante e um menos importante. A gente vai ter a percepção de sujeitos que dominam a comunicação verbal, que é o que estou fazendo nesse exato momento, falando. Tem sujeitos que falam tão absurdo, mas tão absurdo quando eles estão apresentando ou fazendo alguma coisa, que dá gosto de assistir o sujeito apresentar, que dá gosto de assistir aquela determinada pessoa falar sobre o tema que ela compreende ou algo do tipo. Porque tem uma comunicação verbal muito boa, mas a comunicação não fica só nisso. A comunicação tem micros expressões, que seria a comunicação do micro das suas expressões, que nada mais é do que seria as expressões que passam despercebido de forma racional, e elas não mentem, que seria o olhar mais baixo, um olhar de desdém. A gente capta esse tipo de coisa, mas de uma forma natural e humana. Entende? Você precisa estudar a comunicação para captar isso de uma forma mais técnica, de falar, puxa, aquela pessoa me olhou de tal forma, ela estava com essa tal postura aqui, por isso eu chego na conclusão de que ela não gosta da minha pessoa, entendeu? Mas a gente geralmente costuma perceber, as microexpressões, praticamente todos nós costumamos perceber, mas de forma no subconsciente. Por isso que a gente fala, não gostei muito daquela pessoa, sem sentido algum, você só fala, o santo não bateu, fecha aspas, abre aspas e fecha aspas. Provavelmente você, como um ser humano, notou as microexpressões do outro sujeito que não foi lá muito boa com você, né? E você já denominou que não gostava do sujeito. São microexpressões. Mas a comunicação também não fica só nisso. Há a comunicação de postura, a comunicação de ambiente, etc. Hoje eu vim falar com você sobre truques para dominar o ambiente, ok? O que seria dominar o ambiente? Vou desenhar um exemplo para vocês. Faz tempo que o Joãozinho não aparece no canal, mas Joãozinho volta a aparecer. Joãozinho. Tá. Joãozinho está dessa vez num banco. Ó, Joãozinho não tá na escola, não tá no trabalho. Joãozinho tá no banco. Olha que legal. Joãozinho vai sacar o dinheiro agora, né? Joãozinho tá no banco e Joãozinho percebeu que tá estranho, né? Tá estranho. Tem poucas pessoas no banco, mas tem duas pessoas no banco apenas, né? Duas pessoas no banco e ele. Joãozinho vai sacar uma quantidade alta de dinheiro, né? Ele ganhou ali, vai sacar uma quantidade alta de dinheiro. Tem um sujeito que tá olhando para ele de canto, ele nunca viu o sujeito na vida dele, e as expressões faciais desse sujeito parecem de curiosidade, mas ao mesmo tempo de tensão. E há uma garota, pode ser, que também tá no banco, mas ela tá completamente focada e de fone no que ela tá fazendo, né? Joãozinho analisou a situação. Bom, com base nas microexpressões que ele analisou do sujeito e na postura, ele percebeu que tinha algo de estranho. Parecia que o sujeito estava observando ele ou algo do tipo. Opa, isso é dominar o ambiente, você compreendeu? Você fez a leitura do ambiente, conseguiu se proteger. Com base nisso, você toma suas próprias conclusões. Devo sair daqui e procurar um lugar mais seguro, mas o banco ele já é mais seguro. Diria que o banco é um dos lugares mais seguros que você pode estar, ok? Ou procurar alguma autoridade, ou circular no banco para ver se o sujeito vai te seguir. São N fatores que você pode escolher de forma racional quando você domina o ambiente. Dominar o ambiente nada mais é do que observar tudo que está acontecendo ao seu redor. Nada acontece por acaso. Aí entra uma lei do Okai-Balion, né? Fluxo e refluxo. Nada acontece por acaso, né? Tudo acontece por algum motivo. E simples assim.
Seja porque o universo quis, porque Deus quis, se você acredita em Deus. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que, vejamos, analisar o ambiente é principal, né? É o pilar principal. É você olhar quem pode te atacar, quem pode te defender, aonde você tá, se você tem posições o suficiente para apelar para o físico, se você tem posições suficientes para apelar para o estratégico, se você não tem como fugir. Então, analisar o ambiente e esses truques, né, que vou passar para vocês é fundamental. Primeiro truque que eu passo para vocês, vou passar 3 truques que eu sei para você dominar o ambiente, ok? O primeiro, faça um mapa mental de quem é vantagem, desvantagem e peso morto. Vantagem. Quem pode te dar vantagem, quanto física quanto intelectual. Desvantagem. Quem pode te machucar fisicamente ou te desestabilizar intelectualmente. Ok? Outro ponto importante seria os pesos mortos. Aqueles sujeitos que não são nem A e nem B. Eles só existem. É importante. Geralmente os sujeitos que são A e nem B são os sujeitos que você tem que cativar para si. Para formar uma base. Ok? Segundo truque. Visão de águia. Você tem que ter visão de águia, filho. Porque como assim? O que você está falando, Gustavo? Visão de águia. Você tem que olhar tudo. Todos os detalhes. Tudo. Se você está na escola, que cor que é o caderno da pessoa que você acha que essa pessoa pode te machucar? Que cor que é o caderno dessa pessoa? Como ela anda, como ela fala, sua postura, com quem que ela anda, seus amigos, seus inimigos, como ela te olha, como ela olha para os seus amigos. Tudo isso é análise para você chegar no final e você falar, eu vou fazer isso, com base no que eu fiz. São truques que caem como uma luva em ciclos sociais. E o último truque é bem simples. O último truque combate exclusivamente a inveja, principalmente a inveja intelectual perante outro sujeito. A inveja surge por causa do efeito espelho, que seria quando o sujeito se enxerga na própria podridão, quando você ilumina a escuridão dele ou dela, tanto faz. Os ciúmes e os desrespeitos, a inveja, ela vem mais ou menos do efeito espelho. E como que você pode combater isso? Não provoque e não faça nada. Apenas brilhe. É um dos truques para dominar o ambiente. Quer saber se você domina o ambiente de fato? Só exista. Analise, se mantenha calmo e exista. Se você domina o ambiente de fato, uma hora vão achar que você está se achando demais e vão tentar te derrubar. Aí você prestou atenção e você entendeu. E como diria o Kadar, ex do BOP militar. Você deve conhecer o Kadar. Se você não conhece, recomendo. Como diria o Kadar, né? Não faça nada. O sujeito vai ter que se expor cada vez mais para te atacar. Quanto mais ele se expõe, mais ele entra na sua área, no seu domínio, onde você manda. Quanto mais ele te ataca, mais ele entra, mais ele se expõe. Quanto mais ele se expõe, mais fica óbvio que ele é seu inimigo para o campo social, fazendo ele cair sozinho, ele ou ela, cair sozinho, sem você nem perceber. Ele vai entrar no seu campo, vai entrar no seu ciclo social e vai tentar te derrubar ali. Você vai só existir quando pensar que não, ele caiu sozinho. E é isso. Se você gostar desse vídeo, truques para dominar o ambiente, é isso. Valeu e fui. Fiquem atentos porque vai ter muito vídeo de resenha de livro aqui nesse canal, hein? Então já ativa o sininho. Tamo junto? É isso.